Alim Succhi foi um dos primeiros moradores a registrar o desenvolvimento de Divinópolis, as enchentes e as manifestações culturais do século passado. É a partir do acervo com cerca de 500 fotos que vamos contar a história desse libanês que transformou o comércio da cidade. Alim Succhi nasceu em 12 de novembro de 1903 em Chuefete, no Líbano. Na Universidade Americana de Beirute, formou-se em Humanidade, curso equivalente à Sociologia. Como falava 3 línguas ainda na adolescência, trabalhou como intérprete na Cruz Vermelha. Aos 24 anos de idade, decidiu cruzar o oceano para visitar parentes no Brasil. Este foi o passaporte que usou na época. Época em que os estrangeiros tinham que ficar de quarentena antes de desembarcar. Alim ficou na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Para ser aceito no país, declarou que era produtor rural. Por isso, já em Divinópolis, teve que comprar esta chácara, onde plantava alho, cebola e trigo. Tinha também uma horta e criava ovelhas, local onde hoje é o bairro Alim Succhi. Ele se casou com Dona Hilda Guimarães e teve 7 filhos. Dona Mira, uma das filhas, ainda vive na cidade e herdou do pai o gosto pelas flores. Ele levava isso muito a sério, ensinava muitas pessoas a ter e presenteava muitos amigos com as frutas e flores também. Todo tipo, a chácara era um jardim. A paixão de Alim pela natureza e além das flores. Ele gostava de fazer piqueniques com os amigos na cachoeira do Niterói. Eu presenciei, ao chegar em Divinópolis de alguma viagem, ele descer do carro, tirar o guarda-pó e olhar para Divinópolis, assim, uma expressão mesmo de muito bonita e falar assim, a capital do mundo. E foi em Divinópolis que ele venceu a primeira dificuldade do Brasil, o português. Ele usava o dicionário de francês, versão, e para entender o que as pessoas estavam pedindo. E isso aí, quer dizer, enfrentou isso, mas rompeu. Não foi isso que atrapalhou ele no comércio, né? Essa construção, que ainda guarda algumas características arquitetônicas da década de 30, foi a primeira loja de Alim Succhi em Divinópolis. O local, que na época ficava longe do centro da cidade, em pouco tempo se tornou a principal referência do comércio em Divinópolis. Com o seu jeito inovador e amigo de todos, conquistou a simpatia dos moradores e anotava as vendas em uma caderneta. Todo mundo comprava dele fiado e tal, e o dia que recebia pagamento, acertava, né? Dos ferroviários, ele foi muito mais que amigo. Forneceu alimentação para os operários e para as famílias durante a greve da categoria na ditadura de Getúlio Vargas. Ele foi um protetor da classe ferroviária também. E eu também fui ferroviário, então eu sou grato a ele também por esse amparo que ele deu aos meus colegas nos tempos de greve. Meu pai veio por trem de ferro a Divinópolis para entrevistar o meu primo. Ele pediu uma ideia, que queria mudar de ramo de negócio. Então o meu primo Alim deu a ideia. Venha para cá e construa o cinema. Então, na esquina de São Paulo, com a Avenida 1º de Junho, aí foi construído o primeiro cinema Alhambra. O comerciante era o grande incentivador das manifestações culturais, principalmente do grupo Gente Nossa. Seu Afonso e Dona Irene, considerada a primeira dama do teatro de Divinópolis, se lembram bem. Eu não entendi. Ele custeava o teatro Bezerra. Ele era o pai do teatro. Fazia cenários, material de maquiagem, tudo que precisava ele estava presente. Não era só de teatro que Alim gostava.
Também patrocinava as festas de congado, os campeonatos de futebol e o carnaval. Ele estava sempre presente nas reuniões cívicas e tudo. Sempre estava presente. Com a mesma alegria, a mesma cara, tanto fazia se é popular ou se fosse uma coisa mais nobre. E não demorou para que ele abrisse a segunda loja. A Nova Oriente ficava na esquina da Avenida 1º de Junho e Rua São Paulo. Alim foi o primeiro comerciante a instalar uma bomba de combustível. Detalhe, naquela época havia poucos veículos por aqui. Informa o repórter essa em edição extraordinária. E atenção... Ele deixava o alto-falante ligado para que a população acompanhasse pelo rádio as notícias da Segunda Guerra Mundial. Ação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Sempre atualizado com os acontecimentos internacionais, Alim sofreu perseguição política. Dona Mira se lembra da tristeza do pai que por 2 vezes teve que fugir de Divinópolis com a família e se esconder em uma fazenda, onde hoje fica a cidade de Nova Serrana. A casa com muito grito na porta e ameaça de invasão, mas eu já tinha pedido, o delegado da época, que também era libanês, já tinha pedido reforço em Belo Horizonte. Então isso impediu que bombardeasse a casa. E a gente saiu da cidade por 2 vezes, com muito sofrimento dele, porque ele falava, minha mãe até conta que uma vez ele parou no caminho aqui de Nova Serrana, que era cercado na época, e chorou e falava, como que eu gosto dessa cidade de acontecer isso comigo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Alim se consolidou como um dos principais líderes de Divinópolis. Tinha um bom relacionamento com a população e também com os políticos da época. Ao completar 46 anos de idade, morreu vítima de um derrame cerebral. Em 1950. A cidade parou? Parou. Sim, sem dúvida que parou. A única pessoa até hoje que mereceu paralisar as oficinas ferroviárias para o seu sepultamento foi ele o único, a não ser Ferroviários. Mesmo Ferroviários nunca paralisou a oficina. E para ele, que nunca foi ferroviário, sim, a oficina toda foi desmobilizada para o sepultamento dele. Alim Suk, um libanês que viveu pouco mais de 20 anos em Divinópolis. Tempo suficiente para amar essa terra como poucos. Ele transformou a cultura e o comércio da cidade que ele dizia ser a capital do mundo. Mundo do qual ele continua fazendo parte a cada geração de divinopolitanos. Deixou saudade? Ixi, nossa, nem se fala.